Amados irmãos de jornada, mais uma vez, namastê. Divino Mestre Jesus o Cristo, grato por mais uma vez essa oportunidade desse reencontro, Mestre. Que possamos ser profícuos na manifestação do seu amor e de sua presença luminosa através de todos nós. Para nós aqui presentes, para aqueles que aqui não estão presentes porque não compreendem, não aceitam, não entendem. Para nossos irmãos no plano espiritual presentes, que já estão em busca, e para aqueles que vierem em busca de socorro, estão aqui nos ouvindo. E que assim seja sempre conforme a vossa vontade. Querido presidente, a sua chamada inicial, a convocação para todos que estão presentes, ou assistindo nas redes, encarnados ou desencarnados, tem uma repercussão que o senhor talvez não tenha nem ideia de como isso é grande. No seu posicionamento, na sua posição de presidente desta casa, uma posição que não foi dada e nem instituída por ninguém na Terra. Por mais que alguém da Terra tenha indicado, não é assim, é a espiritualidade que guia isso. Nessa sua autoridade nesta casa, ao abrir, ao presidir a abertura da sessão, o momento que sua voz convoca, estimula, instiga, inspira a todos que estão assistindo, onde estiver, encarnados ou não, a participarem, porque são um com todos nós, apesar de ter dificuldades e dores como todos nós, tem uma repercussão muito grande. Esteja ciente disso toda vez que for começar um trabalho. Lembre sempre disso. Minha voz vai repercutir em muitos planos, físicos e imateriais. E nesse momento eu preciso ser a voz do Senhor falando por mim. Tenha só a intenção, não precisa ser tão complicado assim eu pensar nisso, mas tenha a intenção e a ciência disso, porque assim, mais do que tem sido feito, isso vai percutir mais longe, mais ainda, porque estará alinhado não só o que fala, mas o entendimento disso, o sentimento disso, porque não estás na casa se não por amor a si e amor ao próximo. E isso tem uma repercussão tremenda. Bom, queriam que eu falasse isso para o Senhor. Também sou grato pela oportunidade de servir ao Senhor e aos irmãos sendo instrumento da mensagem, mas eu sou só um mensageiro. Bom, queridos irmãos, eu quero ser um dia como um girassol, de costa para o escuro e de frente para a luz. Cheguei aqui ouvindo a querida Karina cantando essa linda canção. E eu tenho falado disso aqui no Frei Luís, que a gente precisa estar de costa para o escuro e de frente para a luz, o que não significa alienação, né? E desconhecimento e desatenção com a escuridão que nós temos. Não é isso. Mas lidar com ela na medida da necessidade, não além. Porque você não vai em direção à luz olhando para o escuro. Não. Você precisa estar olhando para a luz. Como citei aqui, você acende um fósforo. Você está num lugar escuro e acende o fósforo. Você pega o fósforo e coloca aqui atrás para caminhar na escuridão? Não. A partir do momento que acende o fósforo, você mantém ele na sua frente, para que você veja a luz e veja o que a luz está iluminando. Esse fósforo, cara, que é uma metáfora, uma alegoria para a própria luz de seu coração e de sua mente, porque é uma união. Paciência, amor, alegria, compaixão, caridade, tolerância. Engraçado eu falar de paciência, né? Acabei de perder a paciência antes de sair de casa. Tocou um sino na cabeça. Tim! Você fala de paciência para eles, de tolerância. Tocou um sino na cabeça. Sou muito grato quando isso acontece. Porque caí, porque errei? Não. Não serei complacente com erro. E assim que voltar, vou me corrigir com quem eu perdi a paciência. Mas isso é muito bom, porque ver isso acontecer me coloca no meu tamanho, na minha pequenez. Me reduziu ao que eu sou. E não aquilo que eu quero ser e que talvez cometa o erro soberbo de já pensar que estou sendo. Então eu vim para cá no meu tamaninho, lembrando disso. Você vai falar de paciência de novo, né? E você fez exatamente diferente em casa. Isso muito acontece comigo. Eu não sei se foi um pedido para essa encarnação,
Eu não sei se é o meu mentor que se encarrega de fazer isso, mas volta e meia, eu me deparo com uma pequenez minha. E aí, eu agradeço, porque me coloca exatamente no meu tamanhinho, o tamanho que eu devo ter. Porque a humildade não é renegar as capacidades que você tem. Não é isso. A humildade é você estar ciente dela e quando for usá-la, que isso seja usado para benefício do outro, para erguer o outro e ajudar o outro a alcançar, e não para buscar admiração. Porque se você está buscando admiração, você perdeu completamente o rumo. Não é amar desinteressado mais. É busca de reconhecimento. É orgulho, é vaidade. Agora, quando você tem um atributo, você sabe que tem, e você só o utiliza sempre com a alegria de erguer o outro e de ajudar o outro a desenvolver isso, e por amor, sem pensar nem ouvir o obrigado da pessoa, esse é o rumo certo. Então, quando me acontece isso, eu me ajudo a ficar no meu tamanhinho. Eu vim para cá no meu tamanhinho, sou grato. Vou expor, na medida do possível, o serviço que eu posso expor no meu tamanho, lembrando qual é a minha cota nesse trabalho. E lembrando que eu sou só um instrumento. Querido Nelson começou falando sobre unidade, né? O uno. Deixar da dualidade para atingir o uno. Nós somos todos um. Isso é muito falado na espiritualidade, não só no espiritismo, mas no budismo, é falado no hinduísmo, é falado pelos Vedas, que têm há mais de 5.000 anos. Todas as religiões, inclusive no catolicismo, no protestantismo, está lá a raiz da ideia do uno, de ser um com o Pai, um com o outro. Mas como ver isso? Como a gente pode ver isso? Que é uma coisa que a gente tem que estar ciente, tem que ser pensado o tempo todo. Sou um indivíduo, mas não sou um, eu sou um com todos. E o que deve estar priorizado na minha jornada é o todo, o que não tira o uno que eu sou, o pequeno que eu sou, o indivíduo. Não, mas me faz maior com o outro, servindo ao outro. Vou fazer aqui uma alegoria. A gente precisa de coisas no mundo material como referência para ver coisas espirituais. Vamos pensar aqui nessa mão aqui. Digamos que cada dedo seja um indivíduo. Um indivíduo. Vamos pensar aqui nesse indivíduo aqui, o indicador. Qual é a única percepção que o dedo tem? Ele vê? Não. Ele ouve? Não. Paladar? Não. A única coisa que ele tem é o quê? O tato. Não é isso? Então, na percepção dele, ele é um indivíduo, tá? Ele conhece outros irmãos que estão próximos a ele. Né? Então ele conhece esse mais baixo aqui, esse gordinho, nanico. Ele conhece um irmão um pouco mais alto que ele, talvez ele até admire. O anular é mais alto que ele. Ele conhece um franzininho, mais baixinho, pelo tato, que é o mindinho. E tem um outro aqui que não é nem mais alto nem mais baixo, é só mais um. E aí ele percebe, né? Nossa, tem 4 indivíduos aqui. Se ele usa só o tato, a percepção do tato, ele acha que são outros. Mas ele também tem conhecimento de outros. Volta e meia ele se encontra, esse grupo aqui se encontra com outro grupo desse outro lado aqui. E ele conhece lá do outro lado alguém muito similar a ele, parecido, habilidades também, tamanho, que é o outro indicador. E conhece também outros que são semelhantes aos irmãos que estão aqui próximo a ele. Talvez muitas vezes eles se encontrem conversando para falar de outros seres muito estranhos, esquisitos, feios que eles conhecem, até um pouco grotescos. São os dedos dos pés. Nossa, são feios, atarracados, baixos, curtinhos, com pouca mobilidade, não são habilidosos. Tem inclusive um outro que parece um monstrengozinho disforme, que é o dedão do pé, né? Enorme, redondo, baixo, atarracado. E talvez eles achem graça, discrimine, se vejam como melhor. Nossa, tanta habilidade, tanta mobilidade, e esses seres estranhos que estão lá longe. Volta e meia a gente se cruza com eles. Na hora que a gente vai lavar o pé, botar um calçado. Então há esse encontro. Digamos que ele então comece a inquirir para além do tato, que é uma coisa material. Ele então resolva, entre num momento espiritual, e aí resolva buscar a interiorização.
Em vez de ficar tateando por fora, busque internamente essa origem. Digamos que vai parar no meio deles aqui a ideia do uno, o Pai, eu e o Pai somos um, todos nós somos um. E aí ele resolva buscar isso. Só que, em vez de ele buscar só pelo tato, ele vai buscar a origem dele, né? Qual é a origem dele? Tem uma origem comum aqui, não tem? Então ele perceba que ele está conectado a uma coisa maior, a mão. E nessa busca de interiorização, de compreender, ele acaba descobrindo que ele está conectado à mão, mas esses que estão próximos a ele também estão todos ligados a uma mão. Há uma entidade maior a que cada um está ligado, e que no fundo então ele não está separado desse, nem desse, nem desse. Eles são um com a mão. O que atinge um mindinho pode atingir a ele, uma infecção que atinge ele, qualquer ferimento pode comprometer os outros, a mão. Então ele precisa ter um carinho, um cuidado e fazer de tudo para que todos esses à volta dele estejam nas melhores condições possíveis. Ele deve fazer isso. Se ele se aprofundar nessa espiritualidade, começar a fazer meditação, yoga, e buscar internamente quem ele é, ele vai perceber que a mão está ligada a uma coisa maior, o antebraço. O antebraço. Então a mão não está só, não é a mão e eles, a mão está ligada a uma entidade maior, o antebraço. Se ele pesquisar mais a fundo, estudar a fundo, ele vai perceber que o movimento de cada dedo parte dos músculos que estão no antebraço. Existem os tendões que ligam os músculos que estão no antebraço, passando pela mão e aí vão até o dedo. Mas sabe como é que você tira o movimento desse dedo aqui? Se você cortar um tendão aqui no antebraço aqui, correspondente ao músculo que mexe ele perde a mobilidade. E aí ele vai perceber que essa habilidade, o que ele faz, não vem dele. É dada a ele por um ser maior, que está até para além da mão, porque a mão é mais o veículo onde toda a estrutura óssea que segura os 5 e mais os tendões passam. Se ele resolver ir mais a fundo, ele vai perceber que o antebraço está ligado ao braço, e se ele mergulhar realmente, ele vai chegar a um ser completamente estranho, o tórax, o ombro. Nossa, que diferença deles, muito estranhos, mas a extensão dele é muito maior. Se ele continuar mergulhando nisso, ele vai descobrir que aqueles irmãos lá do outro lado que são tão parecidos com ele, inclusive tem um lá muito parecido, né? Tem um outro indicador, é parte da mesma vida, do mesmo ser. Porque além desse tórax, essa coisa enorme, existe um outro braço, um antebraço, uma outra mão, e lá estão essa extensão dele. E ele começa a perceber que aqueles lá do outro lado, que eles se encontram, é um com ele, é a mesma vida única. Ele não deixou de ser o dedo indicador da mão direita, não. Ele não perdeu a individualidade dele, mas se tornou mais rico na compreensão. Com certeza o papel que ele exerce aqui nessa mão, no trabalho diante dela e na ajuda dos outros, vai ser feito com mais amor ainda, porque o outro lado, do outro lado, é ele também, é a própria essência, a própria vida que o nutre, que faz com que ele exista, que dá força, que dá habilidades a eles, se estende ao outro. Se ele continuar buscando essa interiorização, sabe o que ele vai perceber? Que aqueles irmãos atarracados, feios, baixinhos, esquisitos, que eles encontram uma vez ou outra, também é a extensão da mesma vida. Talvez ele perceba que esses aqui só conseguem deslocar-se e ter experiências de tocar uma árvore, tocar um móvel, tocar uma parede, tocar um chão, em outros lugares, por causa do trabalho desses irmãozinhos atarracados lá de baixo. E que eles são daquela forma estranha, desagradável, parece um pouco grosseira, porque eles suportam grande pressão. Porque o trabalho deles é levar toda essa estrutura para cá e para lá, junto com o pé. Como eles aqui têm a mão
Aqueles atarracados lá embaixo têm o pé. Ele não vai deixar de ser um indivíduo. Ele não vai deixar de ser o dedo indicador da mão direita. Mas com essa consciência, ele vai atuar de outra forma em meio a esses aqui, com aqueles lá do outro lado. Vai ter um respeito, admiração tremenda por esses que estão lá embaixo, que carregam peso, que são dessa forma em função do todo, de beneficiar e auxiliar o todo. E se ele for um pouco mais cuidadoso, ele vai compreender coisas incríveis. Ele vai compreender quem é essa vida. E ele que está circunscrito ao tato, talvez descubra que existem outras formas de percepção. Porque esse mesmo ser tem um tal de nariz que cheira a atmosfera, uma coisa que para ele é inconcebível, ele só conhece tato. O que é cheirar a atmosfera? Um tal de ouvido que escuta a atmosfera, está além da capacidade dele de compreensão, mas ele pode ter intuitivamente a percepção que existem outras modalidades de sentir, de entender, de conhecer. E o tal de olhos, que vê. O que é ver para quem só tem o tato? E existe uma tal de boca, que faz com que esse ser, aquilo que ele conhece, aquilo que ele sente, possa ser transmitido a um outro ser. Onde existe também indicadores, mindinhos, polegares, dedos dos pés, braço, antebraço, tórax. E dessa vez ele não vai cometer o erro de achar que porque está assim afastado e não veja a ligação, não é parte da vida que ele faz parte. Porque se ele não estiver entendendo ou percebendo porque não tem a ligação igual ele com a mão com o braço, existe outra forma de ligação que ele não entende. Assim como ele não entende o enxergar, assim como ele não entende o ouvir, assim como ele não entende o cheirar, e não entende o falar. Intuitivamente ele vai perceber que ele é a manifestação de uma coisa muito maior que ele, mas ele precisa estar dentro do seu tamanho, trabalhando com o que lhe é dado, que é o tato. E aquilo que está para além dele, dessa percepção, vai chegar a ele intuitivamente, porque a raiz da vida dele está ligada a tudo isso. Na verdade, não há separação nenhuma. Ele também recebe informações do cérebro, não recebe? Do cérebro? Desse gerente, desse ser? Não há nervos aqui? Não há ramificação que vem até ele? Essa não é a extensão do Senhor cérebro? Entendeu? Somos nós. Olha a sua volta agora. Olha a sua volta. Isso que você está vendo não é outro, como a gente tem pensado. É um com você. É um espelho de você. É uma outra extensão de você. Apesar de você não perceber, pelas limitações que nós temos, não ver essa ligação. Para você perceber, você vai ter que ir para dentro. Porque aqui dentro e aqui é que você encontra isso. Você é pai e tem uma família. E aí você encontra um pai com um filho ou uma filha, e o pai fala assim, e a criança fala assim para esse outro pai: pai, nós teremos Natal esse ano? O Papai Noel vai vir trazer presente, pai? Você está ouvindo aquilo? E aí ele fala: filha, o presente que nós teremos será uma ceia, filha. E estarmos juntos com saúde. Entendeu, filha? Porque tem gente que nem isso tem. Não terá o que comer e não estará com saúde, talvez não tenha nenhum outro presente. E aí você tem uma ceia, você vai dar presente aos seus filhos, tem saúde e tudo mais. Como é que você olha a esse outro? Compaixão. Você pensa que você está diante do seu filho, ouvindo aquilo e falando aquilo para o seu filho. Nesse momento você é um com o outro. Você não está pensando só em você, você estendeu ao outro. O outro é você. E na medida do possível,
se for possível. Se for alguém conhecido, talvez você possa fazer com que esse outro pai e essa criança tenha mais do que só ceia. Tem um presente. Você vai fazer isso pelo planeta todo? Pelo bairro? Pela rua? Não. Você vai fazer por aquele a quem o Senhor da vida colocou no seu caminho, o seu Dharma. Você sabe quem é. Você sabe quem são. Eles aparecem muitas vezes na nossa vida, ficam um tempo, ou às vezes passam, mas você registrou. Ele está passando por isso. Eu posso fazer essa diferença. Ele, eu, e aquelas crianças, e a família dele e a minha, é uma. Eu preciso servi-los. A gente não vai solucionar o problema dos outros. Mas qual é o seu Dharma? O seu Dharma é o seu caminho de luz. Eles estão no seu caminho. Muita gente aqui pensou em um montão de gente que conhece, dentro da família, vizinho, ou gente que conhece aqui e ali. Todo mundo sabe quem é. O que você tem feito do seu Dharma, do seu caminho de luz? Ou você está vivendo naquela fase do dedo indicador, que olha os outros com indiferença porque não faz parte dele, é outro. Sejamos esse dedo indicador que compreendeu, na busca internamente, mesmo com a limitação do tato apenas, de que ele é muito mais do que isso, que os outros todos são parte da vida dele, e que para que ele esteja bem, é preciso que ele faça com que os outros estejam muito bem. No momento essa mão pode se ferir, e ele, como faz parte dessa mão, pode estar ferido junto. De onde virá a ajuda? Quem vai cuidar dessa mão aqui? E dele, o indicador da mão direita? É preciso perguntar isso? Quem que vai fazer isso? Será a mão esquerda? Os outros que estão bem? Mas ele vai deixar para pensar nisso só quando ele estiver com problema sofrendo? Ele vai esperar isso? Porque muitos de nós estamos recebendo e não reconhecemos o outro como misericórdia do Mestre nos auxiliando. Não somos nem gratos em pensamento. E quem faz, não faz pelo agradecimento e não faz pela gratidão. Porque se fizer isso, está um pouco desviado da forma que o Mestre nos ensinou. Amar desinteressadamente. Se você faz alguma coisa... quer ver esse termômetro? Guarde esse termômetro. Se você faz uma coisa a alguém, essa pessoa não reconhece, não agradece. Se você fica um pouco incomodado, aquilo não foi desinteressado. Você não fez por amor, pela alegria de fazer. Não. Se ficou um pouquinho de mágoa, se você ousou falar, poxa, nem agradeceu, em pensamento, não foi desinteressado. Então, se aqui nós estamos buscando servir por amor desinteressado, usem esse termômetro para se guiarem. E façam de tudo para ignorar cada vez mais a ideia de ouvir obrigado e agradecimento. Façam pela alegria de fazer. Porque esse amor desinteressado é isso. Você vive em função de ter a oportunidade de amar desinteressado. Você não fica esperando o retorno. O retorno virá, sim ou não, e seremos gratos quando esse irmão que recebeu vem nos agradecer, nos dar carinho, nos desenvolver. Sim, a gente não vai rejeitar não, é maravilhoso isso. É maravilhoso. Mas toda vez que você fizer, você faz pela alegria de estar fazendo. Quando você começa a fazer isso, você compreende o todo. Você começa a realmente fazer parte do todo, porque o todo começa a ver você um instrumento por onde muito vai chegar aos outros. Por aqueles que não entenderam, não compreenderam, não estão maduros para isso ainda. Façamos isso. Isso é uma prece plena e perene. Tem um momento de prece que você se resguarda para fazer a sua prece? Sim. Mas a grande prece deve ser o dia a dia, o viver. O sentir, o pensar, o falar e o agir deve ser uma prece constante. Você deve estar numa ideia constante de estar em prece. Olha a oração de São Francisco. Onde houver ódio, levar amor. Onde houver mentira, levar verdade. Onde houver dúvida, levar fé. Onde houver desespero, levar esperança.
Onde tiver trevas, levar luz. Onde tiver tristeza, levar alegria. Isso é o constante do dia a dia. Ele botou várias coisas que nós podemos fazer todo dia, no nosso convívio, na profissão, na família, no convívio social, onde for. E aquilo é uma prece constante. É o prece vivida. É isso que é olhar para a luz de costa para o escuro. É através disso que virá a cura. Curando, alinhando a nossa vivência com a nossa essência, o espírito. Tudo aquilo que está obstruído do plano da essência para nós começa a fluir, porque está tudo obstruído. Obstruído com o mundo mental, com o astral, com o etérico e obstruído com o físico. Quando você começa a alinhar o pensamento, o sentimento, os atos, a palavra com a essência divina, no pensar, no falar, no agir, começa a vir uma torrente poderosa, que é claro que vai chegar ao físico, e vai chegar do físico para o mundo, para servir o outro. Virá cada vez mais. Quanto mais você se propor a servir o outro, quanto mais for a intenção de ser útil ao outro, de ser sempre uma presença positiva, benéfica ao outro, mais virá através de você chegar ao outro. Menos teremos a necessidade de estar pedindo. Nossas preces é para pedir. E a gente pede errado. Pedimos errado. Diante de um grande problema, de uma circunstância difícil, de uma pessoa difícil, sabe o que a gente deve pedir? Primeiro, a primeira coisa, Mestre, querido Mestre Jesus o Cristo, ajude-me, Mestre, a perceber a lição, o que eu não entendi, por que eu estou passando essa experiência, por que está diante de mim isso, Mestre? O que eu não entendi? Eu quero aprender essa lição, eu quero compreender a lição, porque ao compreender e ao me modificar, não terei mais a necessidade de estar passando por essa circunstância. Porque a Terra é uma grande universidade, estamos aqui para estudar e aprender, e a servir o outro na medida do possível. A gente pede um montão de coisa. A gente está com uma doença, a gente pede para ficar curado. A gente pede, Mestre, por que eu estou passando por isso? O que eu fiz no passado, muito longínquo ao presente, que está repercutindo agora dessa forma, como uma doença? O que eu preciso... Como eu preciso espiar isso agora para poder entender a lição, para que eu não faça mais isso e vá além e corrija isso do meu passado? Olha, eu já citei várias vezes aqui pedidos e perguntas que eu fiz ao Senhor da vida diante de circunstâncias que me apareceram e que a resposta veio. Como quando uma Teresa, numa reportagem, disse que a gente via amar até doer. E eu, numa prece sincera, perguntei e pedi ao mestre que eu queria entender o que era amar até doer. Mas sabe qual era a minha intenção? Curiosidade? Não. Eu quero saber porque eu estou curioso. Não. Sabe qual era o motivo sincero aqui? Compreender o que é amar até doer para me esforçar para começar a viver isso. Botar em prática isso, porque deve ser maravilhoso viver nesse estado de espírito. Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Chico Xavier, Francisco de Assis viviam num estado maravilhoso. Quem quiser precisa fazer o mesmo. Eles deram a rota, o caminho, assim como Jesus veio dar. E aqui, no trabalho da casa, eu procuro falar desse amor até doer, e na medida do possível eu tento amar até doer, apesar de estar muito longe ainda. Então a intenção minha era entender isso, porque eu queria viver esse amor, me ajustar à prática desse amor. O mestre responde. O mestre respondeu. E foi uma dica que está na sala. Quem quiser, veja um dos outros vídeos das quintas-feiras, onde lá eu explico isso, o que é amar até doer. Quando eu estava com aquela ênfase discípulo, que eu queria largar a família, ir para o Tibete, para a Índia, aquela ideia fixa que eu precisava fazer uma jornada espiritual, abandonar minha esposa, minha filha, e ir para a Índia, para o Nepal. E aí aquele entendimento distorcido, poxa, Buda fez isso, olha que pretensão, meu Deus do céu. Buda fez porque ele era um missionário do mestre. E eu apenas um arrogante, soberbo, né? Mas era sincera a minha ideia de buscar a espiritualidade, entender ela e vivê-la. E eu achei, talvez por erros e equívocos de outra existência, que isso precisava de que eu fosse para a Índia.
e tivesse que, inclusive, fazer esse sacrifício de abandonar minha esposa e a filha para seguir isso. Isso aí podia ser até uma má compreensão do amar até doer, né? Eu estou amando até doer. Deixei minha filha e minha esposa, vou sentir essa dor, mas é por amor ao próximo. Não, equívoco. É por isso que é preciso muito discernimento e cuidado. Por onde veio a resposta? A resposta veio. A intenção minha era descobrir a verdade para poder vivê-la. Eu queria continuar vivendo a espiritualidade. Queria me aprofundar nisso. Por mim e pelo próximo, sim. Era sincero? Sim. A resposta veio. Se quem quiser, assista outra quinta-feira, está lá o vídeo em que eu falo sobre isso. Quando o mestre me respondeu através do pequeno Buda. Foi um filme. No filme que eu entendi. O pai me respondeu. Então, se você pede isso, acima da necessidade simplesmente de se curar e de se livrar daquilo, o motivo é se tornar um ser melhor para você e para o outro, para servir o outro, ajudar o outro, a resposta virá. Agora, não adianta a resposta vir, e aí você quer confirmar com o médio João, você quer confirmar com a mãe não sei o quê, você quer confirmar com a sala tal, não. A resposta para mim não veio através de médio, de espírito nenhum, veio através das circunstâncias. Na minha cara, ficou claro para mim, o que restava para mim fazer? Se era sincera a minha busca da resposta. As mudanças necessárias? Assim eu fiz. Assim eu fiz. Um outro exemplo. Houve uma época, nessa época mesmo que eu estava lendo muito, Helena Petrovna Blavatsky, Maharishi, Annie Besant, Paul Bruton, o Evangelho, Kardec. Nossa, eu estava lendo muita coisa, muita. Tinha gente que estava falando que eu ia ficar maluco. Você está misturando as coisas demais, John. Isso vai criar um problema para você. E eu, com toda a paciência, não estava vendo conflito. Quanto mais eu lia de coisas diferentes, mais eu via uma verdade naquilo tudo. Com roupagem diferente, roupagem cultural, roupagem de língua, de forma de escrever, mas era uma verdade só. Religiões até ditas diferentes, mas era uma verdade só. Então não estava me enlouquecendo. Pelo contrário, me estava trazendo uma tranquilidade, uma paciência, uma serenidade para lidar com todos os outros ramos religiosos, vendo a verdade lá, sem ficar circunscrito a essa ou aquela direção, mas a busca da verdade. E aí eu estava lendo muito. Não tinha uma semana que eu não saísse do serviço, passasse aí no centro da cidade, entrasse numa livraria daquela e levasse 2 livros para casa, para ler. E aí, uma hora para outra, cessou a vontade de ler. Cessou. Eu fiquei falando, o que houve? Será que tudo isso era fogo de palha, então? Não, aquilo ali estava me dando respostas incríveis. Eu nunca tive tão claro na forma de entender e ver as coisas como está agora. Por que eu parei? E aquilo ficou mesmo frio, esfriou. Aí eu falei, tem alguma coisa que vai acontecer, alguma coisa que eu preciso entender. Tudo aquilo está no rumo certo, mas está faltando alguma coisa. Então, fiquei assim 1 mês. Não conseguia ler nada, perdi interesse. Nem comentar, conversar, como eu conversava tanto, espiritualidade, em todos os setores, toda oportunidade que aparecia, até aquilo sumiu. Eu falei, bom, só me resta me abrir, sinceramente, a entender o que está errado e modificar o que se faz necessário. Passou um tempo, eu estou passando de ônibus aí no centro da cidade, e aí desce do ônibus. Olha, não é uma voz não, tá? Eu não escuto voz, não vejo imagem, não aparece espírito para mim. Sabe aquela coisa? Desce do ônibus? Desce. Desci do ônibus. Por que? Não sei, mas desci e obedeci. Intuição. Aprendi a respeitar a intuição. E aí, estou andando ali pela Carioca, Largo da Carioca, parei naquela banca do lado do metrô ali, sempre parei ali para ver alguma revista. Aí me vi andando dentro do edifício central, quando eu vi, eu estava entrando na Livraria Saraiva. Aquele ponto ali sempre foi um daqueles onde eu comprava livros, sempre foi. Entrei na livraria, foi direto para o setor que tem espiritualidade, né? Esoterismo, filosofia. Aí estou lá. Eu botei a mão assim, encostei a mão na prateleira e estou mexendo no livro embaixo. Puxei um, puxei outro, puxei outro, puxei outro. E nada. E aí, de repente, eu vi onde minha mão estava apoiada. A minha mão estava apoiada no livro de Zen Budismo. Eu nunca tinha lido Zen Budismo na minha vida. Puxei o livro, abri,
No canto direito acima estava escrito o que eles chamam de koan. O Zen budismo tem uma coisa de koan. Falar uma frase, uma palavra que te dá um impacto, e aí você tem um insight. Os mestres Zen falam uma coisa para você, curta, direta, e daquilo você tem um insight. Aquilo leva você a uma percepção que você não entendeu. Eles chamam de koan. Aí estava escrito assim: o dedo serve para apontar a lua. O ignorante olha para o dedo, o sábio olha para a lua. Falei, a resposta é essa. É essa a resposta. Fechei o livro e me dei por satisfeito. Fui pegar meu ônibus, minha condição, fui para casa. Esqueci, mas na hora eu fiquei satisfeito. É isso. A resposta é isso. Fechei o livro e fui para casa. E aí, lembrando o querido Agostinho, que nos recomenda toda noite rever o dia, vai buscar a orientação dele. Rever o dia, repensar, ver o que você fez de errado, para corrigir no outro dia, ver o que você fez certo, aprimore. Eu deitei na cama e aí me veio exatamente o koan. O dedo serve para apontar a lua. O ignorante olha para o dedo, o sábio para a lua. Pronto, está aí. Descobri, porque aquilo parou. Tudo aquilo que eu lia, era um dedo apontando a direção da luz, da evolução espiritual, da modificação. O koan diz, né? O dedo serve para apontar a lua. O ignorante faz o quê? Olha para o dedo. E o sábio? Olha para a lua. O que eu estava fazendo? Eu estava olhando o livro, lendo livro, que já tinha apontado a direção. O que me restava fazer então? Botar em prática. Praticar mais. Eu não estava fazendo. Lia, conhecia muito, mas aquilo não estava repercutindo na vida. Eu tinha que botar em prática, viver aquilo. Então eu era aquele que estava olhando para o dedo. E o que eu tinha que fazer? Eu não estava buscando a lua, o dedo não estava apontando a lua, o que você faz em seguida? Agradece o dedo, muito obrigado por apontar a direção, e faz em direção a quê? A lua. Todo aquele estudo, qual era a finalidade? Compreender Deus em mim, no outro, e qual é a minha jornada espiritual, quem eu sou, quem é o outro, como servir. A partir do momento que você faz o quê? Vai praticar, não é? A partir do momento que eu então comecei a vivenciar a espiritualidade, e não só estudá-la, ler, me voltou a fome. E até hoje eu continuo sendo o mesmo devorador de livros, que me cai às mãos. Então aquilo parou, porque eu fiquei preso na placa. Compreenderam? Então Deus responde a você. Mas o que você está pedindo? Qual é a finalidade? Qual é a intenção sincera sua do pedido? A intenção tem que ser sempre elevada e não estar circunscrita a você, mas aqueles que estão à sua volta e aqueles que vão estar no seu caminho, que o Senhor da vida vai colocar. Ela virá, e quando vir, pratiquem-a, se esforce por vivê-la, porque há muito mais. Você vê um nível, quando você pratica, então aquele nível começa a fazer parte da sua consciência, você entende direitinho. Quando você vê, tem um outro nível mais profundo. Aí você vai e se esforça por praticar esse outro nível mais profundo. Quando você se adequou à vivência desse outro nível, você olha para frente, tem um outro nível mais profundo. Sabe quando acaba? Nunca. Acredito que o Senhor da vida, Mestre Jesus o Cristo de nosso planeta, almeja ainda outros entendimentos muito mais profundos e mais além. Porque Cristo é um grau hierárquico nesse infinito vida espiritual, podemos dizer assim. E todos estão buscando a outra visão, a outra compreensão, a outra vivência mais profunda desse amor, outro entendimento. E isso passa por uma prece constante, que não é aquela de ir para um canto pedir, mas aquela do dia a dia, no lidar com você e com os outros à sua volta. É uma prece constante. Paciência, tolerância, calma, respeito, compaixão, verdade, socorro, a ação contra o mal, sem se omitir e com coragem. Porque, já falei aqui, ser pacífico e manso não é ser covarde e omisso. A omissão é compactuar com o mal. Tem até uma piadinha sobre isso. Um homem que estava assim, numa vida mediana, não praticava nem o mal nem o bem, desencarnou.
E aí foi recebido no plano espiritual, e aí não sabia onde colocar ele, alocar ele, se para o inferno ou para o céu. E aí, depois de muito pensar, resolveram dar uma oportunidade a ele. Falou: você vai, está vendo esse muro aqui? Você vai lá, até o meio lá do muro. Um lado era o inferno, um lado era o céu. E esse homem foi até o meio. Do lado do céu, os anjos estavam tocando uma festa. Oh, vem para cá. Todo mundo, maior torcida, chamavam o nome dele. Vem para cá, cantavam música para estimular ele para vir para o lado de cá. E o inferno num silêncio tremendo. As entidades do mal todas em silêncio. Inclusive o dito cujo estava presente. Mas o céu não, o céu fazia uma torcida tremenda chamando ele. Chamando. E aí um dos serviçais do dito cujo, incomodado em ver os anjos, todo mundo torcendo. E o inferno, no silêncio ficou incomodado. Chegou para o dito cujo e falou: Senhor, a gente não vai estimular ele a vir para cá? Ele vai acabar pulando do lado dos anjos, para o lado do bem. Não vamos ficar calado. O dito cujo falou para ele: fica quieto, porque em cima do muro já é ao nosso lado. Compreenderam? Omissão. Omissão diante do mal é compactuar com o mal. Para que o mal vença, basta que os de bem nada façam. Você não pode ver e não pode deixar de fazer alguma coisa, porque senão você está compactuando, sendo condescendente. Agora, antes de ver o mal fora no outro, lembra, você não pode compactuar com o mal em você. Esse é o primeiro combate. Você não pode ser condescendente, complacente com o mal em você. Começa em você. E na medida que o Senhor da vida coloca você diante de alguma coisa, pense se você também não tem que atuar diante desse mal que está acontecendo fora. Pense sobre isso. Isso é prece constante. Se queremos estar no mundo de regeneração, olha, as provas para a inserção já estão em curso agora. Posso dizer que existem pessoas no mundo que já estão vivendo em condições de regeneração. Pelo que têm feito já em outras vidas, o que estão fazendo agora, eles já estão inseridos inicialmente na regeneração. Eles, inclusive, são os pontas de lança que estão rompendo as barreiras e abrindo caminhos para que outros, pelo próprio esforço, encontrem o caminho. A gente está entrando nesse caminho, saindo de um para o outro, mas já está acontecendo regeneração para muitos. Você está convidada também a ser um desses na regeneração agora. Apesar de ter um pouquinho aqui e ali de expiação, lembra, de costa para o escuro, de frente para a luz. Bom, queridos irmãos, eu quero convidá-los, na verdade, quero pedir auxílio a todos vocês, por um momento de prece. O Mestre Jesus Cristo, no Sermão da Montanha, foi inquirido por um irmão: Rabi, ensina-nos a nos dirigir ao Pai. E o Mestre, então, fez a oração, que a gente conhece como Pai Nosso. Alguém aqui pode imaginar a entidade mais excelsa de nosso mundo, em manifestação no plano material como um indivíduo, daqui fez uma prece, no nível de compreensão sagrado que ele tinha e de amor ao Pai. Ele no plano físico, usando a voz humana como todos nós, sentindo em seu coração o amor e pensando no bem para todos os irmãos que ali estavam, que somos nós, pedindo benefício. Ele rasgou com as vibrações dessa prece, feita por ele, essa entidade excelsa, ele rompeu barreiras no material físico, no etérico, no astral, no mental, no búdico, no atímico, até o causal. Ele abriu portas, ele abriu uma porta, porque nenhum espírito na face da terra
poderia fazer aquilo como ele fez. Ele deixou esses portais abertos quando ele fez essa prece aqui. Não foi simplesmente uma prece ensinando aos irmãos, não. Era uma ação efetiva dele, aqui, manifesto na matéria, com o seu coração e sua mente, e todo o seu ser, voltado para amar o Pai, pedindo, é claro que para todos nós, a oportunidade das bem-aventuranças, do entendimento, do amor e da compreensão e o aprofundamento da verdade. O mestre fez a oração em aramaico. Era a língua falada pelo mestre na época. Todos falavam naquela região da Palestina o aramaico. Língua da Alta Mesopotâmia, de 6 anos antes de Cristo. Era a língua falada. E era a língua com quem ele falava. Essa oração do Pai Nosso, em aramaico, tem na Palestina, lá em Israel, tem gravado em todas as línguas, inclusive a nossa. Mas tem gravada também em mármore a oração em aramaico. Em outras línguas é uma tradução livre. Inclusive a que nós pronunciamos é uma tradução livre. Não é ao pé da letra a oração que Cristo fez em aramaico. Mesmo porque com certeza aqueles que trouxeram o Pai Nosso para nós não tinham capacidade de compreender a profundidade da oração que ele fez. O que ele queria dizer. Agora dá para entender, mas na época não. Então essa prece, ela existe. Eu peço auxílio de todos os presentes, encarnados ou não. Aqueles que estão nos assistindo agora, nesse momento, que vão assistir futuramente. Eu vou fazer essa prece em aramaico, aqui. Quando eu ouvi pela primeira vez, está no YouTube, inclusive com todo esse esclarecimento, chorei muito, fiquei emocionadíssimo. Foi um momento especial interno para mim. E eu, na medida de apesar de minha pequenez, eu vou fazer essa prece aqui em aramaico. Eu quis aprender. Como todos nós somos a manifestação do Senhor da vida, do Pai, e o Mestre disse que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, lá eu estarei. Então eu peço auxílio de todos os presentes, e como eu citei, aqueles que estão à distância, ou que ainda vão assistir, que independente do local e do tempo, feche seus olhos, vá para dentro de seu coração, e vá buscar a presença do Senhor da vida, e abra-se, e peça que Ele, através de você, se manifeste, não só por você, lembre-se, por todos, porque todos somos um. Virá aquilo que você precisa na sua medida, e virá também a grande oportunidade de você servir ao outro, que talvez não tenha esse entendimento, não queira, não compreenda ainda. Então façamos isso agora. Eu vou pedir o irmão para botar, espera um pouquinho, para que não seja só a minha voz, eu trouxe a voz que está no YouTube, a oração. Eu vou acompanhá-la no microfone. Então vamos fazer esse exercício. Esqueça o fora. Olhe para dentro. Imagine você naquela colina, no momento que ele fez a prece. Momento esse que a gente era tão ignorante, que talvez não tenha dado nem atenção e achado aquilo balela. Então vamos dar o valor que talvez a gente tenha perdido a oportunidade de dar, fazendo isso agora. Olha para dentro. Abra-se à presença do Senhor da vida. Mas lembre-se, não é por você só. É para aqueles que estão à sua volta, no seu caminho, possam receber. E com certeza aquilo que você precisa virá na cota que você precisa. Mas os que estão à nossa volta receberão também. E nós teremos essa grande oportunidade de sermos instrumento do Senhor da vida. E essa grande oportunidade de ser a manifestação dele no mundo material. Por favor, meu irmão da técnica, coloque para nós. Aumenta, por favor. Obrigado.
Wundebashmaya, Netkar de Shumar, Tetei Malkutar, Nerhuit Viana Haikana de Bashmaya Bahar, Halalan Larmaxum Kanan Yoman, Washboklan Halben Wartahen, Aikana da Fanan Shuahlauben, Wela Tarlan Eliciuna, Ela Patsam Bicha, Metou de la Rain Malkutar, Wahaila Wadeshbukta, La Halan Almin. Amém. Queridos e amados irmãos, muito obrigado por esse momento especial. Que possamos cada vez mais vivenciar o Senhor da vida, porque o mundo necessita, nessa virada de vibração que o planeta está passando, nós somos exatamente o fermento que fará a massa inerte crescer. Você coloca a mesma quantidade de fermento do que farinha no pão? Não, é preciso só um pouco de vento, e aí a massa cresce. Na medida do possível, já que compreendemos o sentido dessa existência e que estamos aqui para aprender servindo, façamos o papel do fermento. E deixe que os irmãos cresçam na medida do seu despertar. Muito obrigado, meus irmãos. Namastê. Obrigado, Odilon.